Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós damos seguimento aí até, na verdade, o final do capítulo 8, falando ainda sobre biomoléculas, né? No sentido de abordar aí as proteínas. Legal? Então material na mão e vamos lá. Gente, proteínas, para a gente começar a falar sobre elas, precisamos entender a estrutura geral da proteína, que é o aminoácido. O aminoácido, por sua vez, mesmo sendo um bloco básico de construção das proteínas, ele também tem a sua estrutura geral, em que ele apresenta, numa mesma molécula, o grupo amina e o grupo carboxílico, ou seja, o grupo ácido orgânico, né? Por ter o grupo amina e o grupo ácido na mesma molécula, ele é chamado de aminoácido. E sim, um aminoácido em pH neutro, ele na verdade não é ácido nem básico, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? E ele sim sofre interferência do meio em termos de pH. Beleza? Mas isso então é a estrutura básica de um aminoácido. E existem, claro, diversos aminoácidos aí, como a valina, a leucina e uma infinidade de outros aminoácidos. Tá? Cabe lembrar que o aminoácido ele tem uma estrutura geral. Esse carbono destacado, por exemplo, ele é conhecido como carbono alfa. Por quê? É nesse carbono que estão ligados os grupos amina e o grupo ácido. Legal? E assim como nós podemos perceber que o carbono alfa está presente tanto na valina como na leucina, assim como em todos os outros aminoácidos, presentes aí os grupos amina e os grupos ácido ligados a esse carbono chamado carbono alfa. Beleza? Bom, quando um aminoácido interage com outro aminoácido, eis que aí começa a formação de uma proteína. Né? É uma reação semelhante à polimerização por condensação. Por quê? Ocorre a interação de um grupo carboxila de um aminoácido com o grupo amina do outro aminoácido. Nessa interação, hidroxila e hidrogênio interagem para formar naturalmente água. Né? No processo, ocorre a ligação de um aminoácido com outro, e essa ligação é conhecida como a ligação peptídica, né, que uniu dois aminoácidos, e a consequente eliminação da água formada. Legal? Um peptídeo, por sua vez, que é a junção de alguns aminoácidos, ele vai, numa sequência repetida por diversas vezes, formando novas ligações peptídicas e causando eliminação de água no processo e fazendo com que vá se formando, então, os fragmentos de uma proteína. Legal? Uma proteína ela é então uma macromolécula, porque é uma molécula bem grande, tá? Constituída, portanto, por peptídeos, ou seja, por fragmentos formados por aminoácidos. Né? Acontece que a massa molecular de uma proteína ela é muito elevada, podendo passar de 10.000 unidades de massa atômica. Legal? Peptídeos, então, são as estruturas constituídas por 10 ou mais aminoácidos, tá? Conectados aí pelas ligações peptídicas e sendo o aminoácido a sua estrutura básica. Legal? Agora, com relação às proteínas, é importante notar que elas podem ter estruturas diversas, né, dado o seu tamanho bastante avantajado. Então, ela pode assumir uma forma fibrosa tanto quanto uma forma globular. Na fibrosa, ela tem uma estrutura alongada, né? Uma estrutura linear, enquanto na globular ela tem uma estrutura mais compacta. Tá? Então, abordando em termos de estrutura, nós temos que uma proteína ela pode ter uma estrutura tida como primária, em que os aminoácidos aqui, representados, claro, por suas siglas, né? Já então conhecidas no meio da ciência, a estrutura primária de uma proteína nada mais é do que uma sequência linear, uma forma linear para a molécula de proteína. Legal que é uma molécula bem grande, já bem alongada, como se fosse uma corda. Uma estrutura secundária, ela já sofre interações do tipo ligações de sulfeto. O que elas fazem? Elas torcem a molécula de proteína, causando curvas. Legal? Então, essas curvas formadas por ligações de sulfeto, e não apenas ligações de sulfeto, como alguns tipos de interações, tá, entre um aminoácido de um trecho com um aminoácido de outro trecho, pode causar o mesmo efeito. Legal? E temos a estrutura terciária de uma proteína, em que nós encontramos algumas folhas, né, decorrentes de aminoácidos interagindo,
formando uma estrutura um pouquinho mais plana e retorcida, assim como nós temos também a chamada alfa-hélice, em que a estrutura da proteína forma uma espiral, né? Então conhecida como alfa-hélice. A estrutura terciária, ela tem as duas coisas ao mesmo tempo, sendo partes com a estrutura primária, partes com a estrutura secundária, e essas estruturas como a folha beta preguiada e a alfa-hélice. Tá? Ou seja, a estrutura terciária, ela é, na verdade, uma junção das duas primeiras estruturas. Tá? Uma estrutura tridimensional um pouquinho mais complexa. Legal? Naturalmente que podemos ter algo um pouquinho piorado, como é o caso da estrutura quaternária. Né? Nada mais é do que um bem bolado, uma estrutura bastante complexa e que, na maior parte das vezes, encontramos nas enzimas. Pois é, gente, as enzimas utilizadas aí como catalisadores são, na verdade, proteínas, certo? E como tal, podem assumir as diversas formas, estrutura primária, secundária, terciária ou, principalmente, a quaternária, que é uma junção de todas as outras. Legal? Com relação a uma proteína, é necessário salientar que ela pode sofrer o processo conhecido por desnaturação. O que é isso? Uma proteína, em sua estrutura normal, pode sofrer uma perda das suas propriedades, uma perda das interações naturais entre as várias partes da cadeia proteica, tá? E esse processo é a desnaturação. Na prática, a proteína perde algumas das suas funções biológicas, então ela é tida como proteína desnaturada. E o que pode causar isso é o aumento da temperatura ou as variações de pH no meio onde a proteína está inserida. Legal? É por essa forma que nós conseguimos coalhar o leite, extrair a proteína, tá? E é por essa forma também que nós devemos tomar o máximo de cuidado no caso de estados febris do organismo. Porque um estado febril tem uma alteração de temperatura e, dependendo dessa variação e da duração dessa variação de temperatura, pode gerar desnaturação e gerar consequências adversas um pouquinho mais sérias aí para o organismo. Legal? Então, controlar a febre é um processo importante aí também. Beleza, gente? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.